Houve uma época em que apenas o cinema, a televisão e os livros entretinham as massas. Mas isso mudou. Quando você sente que tem o controle para manipular esse mundo virtual na sua frente, a sensação é muito boa. Mas os videogames se esforçam para alcançar algo que vai além do controle. Uma história perfeita. Eis a situação. Outro membro da equipe científica está desaparecido. Acho que todo game pode ficar melhor com uma boa história e bons personagens. Sonny, mataram meu pai. Talvez exista uma chance de combinar a narrativa com o envolvimento e a interatividade. É isso que define os games. Mas ainda existe um elemento narrativo crucial: a emoção. Lord Venker! Cuidado! Um jogo de computador pode fazer chorar? Depois que se responde essa pergunta afirmativamente, acho que não há motivo para alguém deixar de jogar videogame. A era do videogame. A era de ouro do fliperama aconteceu entre o final dos anos 70 e início dos 80, com o insaciável Pac-Man e invasores alienígenas não identificados. O videogame permitia que os jogadores controlassem sua própria experiência digital. Mas para essa nova forma de entretenimento durar, os designers de games precisariam daquilo que a TV e o cinema já dominavam: uma história. Logo depois da invenção do videogame, a maioria dos jogos que existia era muito simples, técnica e mecanicamente como Pong. Era só girar um botão para mover a raquete e acertar a bolinha. E isso envolvia um pouco de física, mas não falava sobre nada. Era só uma distração. Para manter os jogadores entretidos, os designers de games aprenderam uma tática com os cineastas. Era preciso estabelecer uma ligação mais profunda com o público. Para que os games pudessem passar de uma mera atividade recreativa como o Pong para um verdadeiro entretenimento comparável ao cinema e à literatura, por exemplo, era preciso que cruzassem uma fronteira e passassem a comover pessoas como as histórias nos comovem, provocando uma reação emocional. Era preciso criar personagens que envolvessem o jogador. No final da década de 70, um marco do cinema levou os filmes de ação para um novo patamar, misturando ficção científica com história dramática e um Jedi como herói. A jornada de Luke Skywalker foi um grito de grandeza e a oportunidade de um homem provocar uma grande mudança. O tema era bem conhecido. George Lucas aprendeu com o texto clássico de Joseph Campbell, O Herói de Mil Faces. Guerra nas Estrelas demonstrou que esse tipo de narrativa, com um ritmo muito acelerado, cheia de tecnologia e de ótimos efeitos especiais, não desvia a atenção da história. E essa influência ainda pode ser sentida nos videogames. Os efeitos especiais eletrizantes de Guerra nas Estrelas atraíram o público para as salas de cinema. Mas no mundo do videogame, os jogos não passavam de brinquedos para passar o tempo. Havia games espaciais como Asteroids e Space Invaders, mas eles não tinham personagens nem história, pelo menos até aquele momento. Quando Guerra nas Estrelas estourou nas telonas do mundo inteiro, o videogame ainda estava engatinhando. Eu acredito que a indústria do videogame ainda estava se esforçando para fazer os jogos funcionarem acima de tudo. Ainda estavam descobrindo como usar os controles nos videogames. E naquela época, narrar uma história não era possível. Por isso, o videogame precisava aprender com o cinema que uma história interessante, combinada com boa ação, leva o público às poltronas e, no final das contas, aos joysticks. Para mim é mais interessante quando existe uma história épica e eu posso viver um personagem que passa pela trajetória heróica de Joseph Campbell. Para poder narrar histórias, precisamos de personagens. Para os personagens darem certo, precisamos de emoção. No futuro, o videogame será uma forma de entretenimento em massa, com capacidade de encantar e entreter os consumidores, por mais diferentes que sejam os gostos deles, mais ou menos como a televisão, como a literatura, a música e o cinema fazem hoje em dia.
Não é diferente de nenhuma outra mídia criativa, na minha opinião. E os melhores artistas vão inventar uma maneira de fazer você chorar. Lord Venker! Cuidado! Mas para criar emoção nos videogames, os programadores primeiro precisam aprender a transformar pixels e encanadores em novos heróis dos jogos. Depois de milhões de pessoas no mundo inteiro terem acompanhado a jornada heróica de Luke Skywalker em Guerra nas Estrelas, a indústria de videogame percebeu que talvez também precisasse de um herói. Mas a falta de poder de processamento dos chips limitava os projetos de games. Se já era difícil desenvolver o visual de um personagem, imagine uma história. Foi preciso a imaginação de um artista e uma empresa estreante para transformar o videogame em algo mais que um brinquedo. Antes de a empresa japonesa Nintendo se aventurar no ramo de videogames, ela produzia de tudo, desde brinquedos de plástico até cartas de baralho. Na década de 70, esta empresa centenária sediada em Kyoto entrou no mercado de videogame distribuindo o Magnavox Odyssey no Japão. Porém, com o objetivo de fortalecer a companhia no mercado crescente dos fliperamas, o diretor-geral da Nintendo, Hiroshi Yamauchi, enviou seu genro Minoru Arakawa aos Estados Unidos para criar a Nintendo of America. E então o Arakawa disse, tudo bem, o Radarscope vai ser o nosso Space Invaders, vai ser o nosso Pac-Man, vai ser o nosso maior produto, e eu vou encomendar 3.000 unidades para a matriz japonesa. Antes de trazer os 3.000 fliperamas, a máquina de testes que foi implantada em um bar dos Estados Unidos chamado The Spot Tavern, em Seattle, começou a ganhar cada vez menos dinheiro. Ele pensou, essa não, vou ficar com 3.000 fliperamas do Radarscope encalhados, sem uso. O que eu faço? Com o estoque caro do produto que não deu certo, a Nintendo of America precisava de um jogo de sucesso que pudesse ser adaptado a partir dos fliperamas. Tudo o que eles precisavam fazer era repensar o jogo, para colocar nas máquinas originais e criar um fliperama totalmente novo. O que acabou acontecendo foi que o Yamauchi não tinha designers de games, porque eles estavam trabalhando em outros projetos. Ele se lembrou de um cara chamado Miyamoto e pediu para ele projetar um jogo inteiramente novo. Miyamoto havia sido contratado como artista por Yamauchi, que era amigo de seu pai, em 1977. Como não tinha formação de programador, Miyamoto estava mais interessado em contar historinhas em seus games. Muitas pessoas envolvidas no início do videogame eram tecnólogos. Foram técnicos que tiveram a chance de experimentar com computadores em vez de, por exemplo, autoramas. Mas o Miyamoto era um artista. Ele queria ser titereiro, queria trabalhar com algum tipo de arte. Shigeru Miyamoto teve a ideia de um game que era divertido de se jogar. Ele estava tentando recriar aquela sensação de encanto, de maravilha, de empolgação que ele tinha quando era criança, explorando o mundo. Ele também se inspirou no anime e no mangá, por isso seus personagens tinham características tipicamente japonesas. Os animes, quadrinhos e mangás japoneses eram muito diferentes do gosto norte-americano e europeu. O povo japonês cresceu em um ambiente em que muitos personagens infantis e encantadores eram vistos. E já se passaram 40 anos. O mangá e o anime influenciaram muitos japoneses. São um dos nossos componentes culturais mais fortes. Eu acho que o nosso desejo por esse tipo de entretenimento, como videogames e mangá, e a nossa tendência à imaturidade, de alguma forma estão embutidos dentro da gente. É um tipo de coisa que o nosso povo deseja naturalmente. Queremos crescer como crianças, ter alguém para cuidar de nós, e não queremos morrer. Acho que talvez esse seja o nosso maior desejo na vida. A procura por uma liberdade infantil e, de certa forma, inconsciente pode ser a razão que levou essa cultura a prosperar no Japão. Sem tecnologia avançada e sem experiência em programação, Miyamoto fez o impossível. Eu tive uma ideia para um personagem principal que não era poderoso, também não era bacana e nem bonitão como o Super-Homem. E como os personagens de videogame precisam caber em uma tela pequena, então o desenho precisava ser simples, ele precisava ser menos complicado. Miyamoto transformou um encanador corpulento chamado Jumpman em um superastro.
Mais tarde, quando o jogo Donkey Kong foi lançado em 1981, o personagem de Miyamoto foi rebatizado de Mario. Pela primeira vez, o personagem parecia ter carne e osso. Era um videogame que não falava sobre a chegada de invasores que precisavam ser abatidos para defender o planeta da invasão. Mas, na verdade, falava sobre um personagem que tinha a tarefa urgente de salvar a namorada de um terrível gorila. Se você analisar a maioria dos games norte-americanos da década de 70, percebe que dificilmente havia um personagem central, havia um quadradinho, e você tinha que imaginar que aquele pontinho piscando era uma raquete de tênis, ou um homem, ou então um barco, um carro. A mídia era muito limitada, era difícil desenhar um personagem que fosse distinguível. Como o Mario tinha que ter um tamanho limitado, ele tinha um nariz bem grande, porque é fácil reconhecer um nariz grande no rosto de alguém. O Mario usava bigode porque não havia pixels suficientes para desenhar uma boca debaixo daquele nariz. Ele usava chapéu porque era difícil desenhar cabelo em um fliperama antigo como aquele. A roupa vermelha que o personagem usava foi um truque que os engenheiros da Nintendo ensinaram a ele. Se você quer que um personagem seja reconhecido na tela, desenhe roupas com cores chamativas. Ele precisou aprender várias coisas, mas ele trouxe consigo a imaginação de um artista e uma maneira de narrar histórias que só um artista teria. Isso foi uma coisa muito importante para a indústria, principalmente naquela época. Quando criamos o Mario, éramos uma equipe de apenas 3 pessoas. Éramos eu, o programador e o designer. A gente fez os desenhos dos personagens em folhas de papel quadriculado para ver como eles se moviam. Quando o Mario corria e se virava de repente, a gente ouvia um som de escorregão, como se ele estivesse brecando. Miyamoto também transformou uma meia dúzia de bips computadorizados em uma trilha sonora inconfundível, que tornava o Donkey Kong um jogo animado e divertido. A Nintendo conseguiu seu primeiro sucesso. Logo, Mario se tornaria mais famoso do que o Mickey. Miyamoto transformou pixels animados em Mario, um herói comum. Ele não apenas salvou a princesa, mas também ajudou a salvar o negócio do videogame doméstico. It's a whole new playing field for the nation's Nintendo-holics. Era consenso nos Estados Unidos que o videogame doméstico havia morrido, que a febre do console já havia acabado. As empresas acreditavam que o futuro estava nos microcomputadores. A Atari estava convencida. A empresa tirou os consoles 2600 e 7800 do mercado e passou a dedicar todos os seus recursos na fabricação dos PCs. Já que os consoles de videogame como o Atari 2600 estavam fora do mercado, a tendência era projetar games para o ramo emergente dos microcomputadores. No entanto, a indústria não estava morrendo. Os games só precisavam melhorar. A Nintendo procurou ressuscitar o produto sob a forma de brinquedo. O público-alvo eram as crianças e a família delas. A Nintendo criou seu próprio console de videogame para uso doméstico e o lançou no Japão com o nome de Famicom. O Nintendo originalmente foi chamado de Famicom, significava para família. Quando estava para ser comercializado nos Estados Unidos, perceberam que não podiam chamar de Famicom, porque as famílias não jogavam juntas. Eles mudaram o nome para Nintendo Entertainment System porque descobriram que a palavra família tinha uma conotação negativa quando era associada ao entretenimento nos Estados Unidos. Foi uma batalha árdua, mas depois de muita persuasão, os lojistas que haviam sofrido com a crise do videogame apostaram no Nintendo e levaram o console às prateleiras em 1985. What we've done in the last 3.5 years is to single-handedly recreate a dead industry. A Nintendo colocou o novo game de Miyamoto, Super Mario Bros., no pacote do Nintendo Entertainment System. A combinação foi um grande sucesso. O jogo Super Mario Bros. Resgatou o personagem do Donkey Kong, que ganhou um irmão e um objetivo real. Você começava do lado esquerdo de uma fase e sabia que o final da fase estaria no lado direito da tela e assim ia jogando sempre adiante. O mundo inteiro se revelava conforme o jogador avançava. E como em qualquer narrativa, sempre havia a chance de resgatar a princesa no final. O fato é que a Nintendo, com o trabalho de Shigeru Miyamoto no Super Mario Bros., o game que vinha junto com o console da Nintendo, deu um novo fôlego à indústria. Se não fosse pelo Mario Bros., se não fosse por um cara que teve a perspicácia de impulsionar os videogames a um outro nível, envolvendo a narrativa de histórias, poderia ter sido o fim dessa indústria. Super Mario Bros. Foi um sucesso de vendas no mundo inteiro. Mais do que isso, também anunciou a nova revolução do videogame doméstico.
What will the future bring from Nintendo? O sucesso da dupla Super Mario Bros. E Nintendo marcou o nascimento dos personagens e da narrativa nos videogames. Enquanto os jogadores mergulhavam no mundo de Mario, Shigeru Miyamoto já estava planejando outro mundo de fantasia para os jogadores poderem explorar e descobrir. Era um mundo remanescente de sua infância nas colinas próximas de Kyoto. Ele gostava de sair para passear e dizem que havia cavernas perto de onde ele morava. Um dia ele pegou uma lanterna e entrou em várias cavernas. Aprendeu as passagens e desenhou um mapa. Anos mais tarde, quando a tecnologia se desenvolveu, ele logo pensou em desenvolver um jogo sobre esse tipo de exploração. Muitos anos atrás, o príncipe das trevas Ganon roubou a Triforce. Nos jogos como Donkey Kong, o Mario do início e o do final eram o mesmo Mario, com os mesmos poderes. E também era assim no Super Mario Bros. No game Zelda, o personagem começa fraco. Ele só tem uma pequena quantidade de energia. Não possui nenhuma arma nem nada. Mas no final do game, ele tem uma variedade de armas e tem muita energia. Essa foi a novidade do jogo The Legend of Zelda. Jogos com personagens já existiam há muito tempo, mas pela primeira vez um game foi bem sucedido em mesclar personagens com ação. Eram histórias épicas, com temas clássicos do bem contra o mal. O protagonista precisava resgatar alguém. Você era um menino que precisava lutar com coragem e se tornar melhor do que era no início. Não apenas para o seu próprio bem, mas para o bem da comunidade. A complexidade de The Legend of Zelda, acompanhada por uma trilha musical dramática, trouxe mundos e personagens de videogame que pela primeira vez despertaram empatia no jogador. Zelda, segundo muita gente, foi o primeiro videogame que fez as pessoas chorarem enquanto jogavam. Era muito centrado na história. A possibilidade de sentir o que o personagem sentia e passar por tudo o que ele tinha que passar para se tornar uma pessoa melhor foi uma coisa que comoveu muita gente. The Legend of Zelda foi lançado em 1987 e tornou-se muito popular na Europa, no Japão e na América do Norte. Seguir um personagem que passava de fases e ganhava poderes ao encontrar tesouros escondidos foi muito significativo para uma geração que tinha um enfoque cada vez mais individualista. Os anos 80 foram, sem dúvida, a época em que foram abandonadas todas as ilusões de fazer uma revolução contra o sistema. E os hippies da contracultura haviam se tornado parte do sistema e aceitaram os brinquedos do sistema de peito aberto. Ganhar dinheiro era um objetivo frequente nos games. Com o enfraquecimento da Guerra Fria na segunda metade da década de 80, as tensões entre as superpotências começaram a diminuir. Na era de Reagan e Thatcher, o imposto de renda caiu e a década explodiu em consumismo. O próprio videogame era um brinquedo cobiçado. O que aconteceu foi que, na década de 80, um jovem adulto não via problema algum em gastar muito dinheiro com um console de videogame ou com um computador que servisse para jogar. Isso teria sido impensável para gerações mais antigas. O meu pai, que era contador, não teria comprado um computador para jogar. Ele teria comprado um computador para fazer planilhas. Today, IBM made it official after months of hints and leaks to the press. The Goliath of computers is coming out with its first home computer. It's called the PC Junior, unofficially the Peanut. Jogos de computador eram pouco conhecidos, porque a maioria das pessoas ainda não tinha computador. Na época, pouquíssima gente tinha computador e a maioria dos computadores estava nos escritórios. Eram mainframes enormes da IBM e os jogos eram baseados em textos. A ideia de colocar imagens não era apenas inovadora, mas também era um desafio. Em sua casa no sul da Califórnia, Roberta e Ken Williams fundaram a Sierra Online. Apesar da limitação tecnológica, eles trouxeram grafismos e histórias para os primeiros jogos de computador. Quando nós fundamos a Sierra, a indústria ainda estava engatinhando. Começavam a surgir os primeiros microcomputadores. A Radio Shack tinha acabado de lançar o TRS-80, a Apple estava começando e não era nada fácil, as máquinas eram muito fraquinhas. Hoje em dia, os joysticks têm mais poder computacional do que os primeiros computadores. Em 1980, Roberta e Ken criaram o jogo Mystery House. Ele não tinha som, nem cor, nem animação, mas era dotado de uma característica que nenhum outro jogo de computador tinha na época: gráficos. Embalado num simples pacote plástico, o jogo foi vendido nas lojas de software da região. Para surpresa de Ken, o game se tornou um sucesso e vendeu mais de 10 mil cópias.
Foi um fenômeno recorde para a época, considerando a quantidade limitada de microcomputadores no mercado. Mystery House vendeu praticamente na proporção de um game por computador. Por algum motivo, as pessoas que jogavam no computador tinham uma mentalidade diferente das pessoas que compravam consoles de videogame. Elas eram mais pacientes, por isso, a ideia de um jogo que fosse desafiante e que apresentasse uma série de quebra-cabeças demorados para se resolver não era nem um pouco esquisita para eles. Apesar da crise dos consoles domésticos em 1983, Ken e Roberta conquistaram seu espaço no mercado incipiente dos PCs. A aventura gráfica seguinte foi King's Quest. Quando ainda não se conhecia a placa de som e o mouse, o game apresentava mundos tridimensionais jamais vistos, sons e personagens que eram controlados pelo jogador. Hoje é engraçado olhar para os primeiros jogos porque eles eram serrilhados. Era preciso levar todas as limitações em conta e colocar os pontilhados nos lugares certos. O resultado, se você se afastasse um pouco para olhar o monitor, era um colorido razoável que surpreendia as pessoas. Se todo mundo tolerava aqueles gráficos ruins e aqueles sons ruins, isso mostrava que havia uma indústria em potencial que estava esperando para nascer. No começo, a maioria dos jogos que envolviam heróis era focada na ação. Com alguns jogos, como King's Quest, a ação desapareceu completamente e deu lugar à investigação e ao raciocínio para resolver as charadas. Também era uma situação na qual você não controlava o personagem diretamente. Você era uma espécie de observador e o personagem obedecia às suas ordens, mas você não ficava completamente conectado a ele. Além de a história ser mais complicada, o jogo tinha um ritmo mais lento, então você podia pensar mais e parar para ler os textos. E os quebra-cabeças também eram mais difíceis. Apesar dos jogos de Miyamoto para consoles terem sido muito diferentes dos jogos dos Williams para computadores, sua capacidade de combinar técnicas tradicionais de narrativa com a nova tecnologia era muito parecida. Eles levaram os jogos e os jogadores para onde jamais haviam sonhado. Mas os novos tempos trouxeram uma nova geração de jogadores com diferentes exigências. Isto levaria a narrativa e a tecnologia um passo adiante. Artistas como Shigeru Miyamoto e Roberta Williams trouxeram vida aos games com seus enredos, personagens e cenários elaborados. Com poucos pixels e sons elementares à disposição, eles criaram mundos envolventes onde o jogador era coroado herói. Estar na pele do herói em Super Mario Bros. Era divertido, mas no início da década de 90, os jogadores cresceram e queriam entretenimento compatível com sua idade. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Depois do colapso da União Soviética e o fim da Guerra Fria, a década foi marcada pela nova economia e pela globalização cultural. De repente, uma nova geração de jogadores que havia crescido com apenas meia dúzia de canais de TV tinha à disposição dezenas de canais a cabo. E com microcomputadores em casa, também se conectaram à internet, o que possibilitou o acesso a informações do mundo inteiro em segundos. No final dos anos 80 e início dos 90, estavam surgindo consoles domésticos que eram tão potentes quanto os fliperamas. E tudo isso cabia em pequenos aparelhos. As pessoas começaram a se dar conta que a mesma tecnologia usada para lançar naves espaciais estava disponível no computador de casa. Para muitos, era o fim da trajetória do herói. Os jogadores trocaram suas coroas por cabelos espetados, carros velozes e mulheres atraentes. Surgiram os anti-heróis do videogame e os jogadores mais velhos adoraram. Acho que muita gente ainda não tinha percebido que a geração Nintendo já estava crescidinha, mas ainda queria jogar videogame, da mesma forma que as pessoas mais velhas que viram TV ou filmes na infância ainda queriam ver TV ou filmes, só que com temas adultos. Uma empresa de videogame chamada Sega Enterprises ofereceu justamente isso. Similar à Nintendo, a Sega era uma fábrica de brinquedos que lançou sucessos como o fliperama Frogger nos anos 70 e mais tarde um console chamado Sega Master System nos anos 80. Buscando mercado em regiões que a Nintendo não alcançava, o console vendeu excepcionalmente bem na Europa e no Brasil. Mas em 1983, a Sega foi afetada pela crise do videogame.
The manufacturers are still trying, those who haven't gone bankrupt, but the experts who follow the industry say it probably won't make a big comeback, that the game players have simply moved on to other things like videocassettes, records, tapes, even the movies. Mal sabiam eles que o ramo do videogame ainda não estava condenado. A Sega não desistiu. Em vez disso, apostou mais uma vez na renovação do mercado e lançou no Japão o Sega Mega Drive, um console de 16 bits para concorrer com o Nintendo Famicom de 8 bits. Com o dobro de poder de processamento, o Mega Drive suportava gráficos e sons superiores. Na época dos 8 bits, era possível criar games simples como Donkey Kong, Pong e jogos desse tipo. Quando se passou para os 16 bits, já dava para abordar uma variedade muito maior de assuntos. Havia games de esportes e de aventura muito bons, que contavam histórias. Já era possível fazer versões muito melhores em todos os gêneros. Essa nova tecnologia surgiu em boa hora. Quando os primeiros jogadores de Pong cresceram e começaram a trabalhar, as empresas de videogame tentaram atrair os jogadores mais jovens da geração do Super Mario Bros., que agora estavam entrando na faixa dos 20 anos de idade. Quando o Sega Mega Drive foi exportado para os Estados Unidos, foi rebatizado de Sega Genesis. E para atrair os jogadores um pouco mais velhos, foi vendido com um game de um porco-espinho voador com traços humanos. Se o Mario era bonitinho e tinha carisma, o Sonic era um personagem veloz que entusiasmava e que agradou bastante a geração de adolescentes do começo da década de 90. E como eles haviam crescido, o Sonic era um personagem mais apropriado para eles. No começo dos anos 90, o Nintendo ainda era o videogame dominante. Hoje sabemos que o seu principal chamariz era o encanador italiano e fofinho chamado Mario. Mas a Sega percebeu que os consumidores estavam interessados em uma coisa diferente, principalmente depois do lançamento do console Sega Genesis. O poder de processamento era maior e os personagens, em vez de pularem de cogumelo em cogumelo e continuarem a saltar até mudar a tela, podiam correr em velocidades maiores. O Sonic falava de mobilidade e de velocidade. Eu acho que o cabelo espetado do personagem ou os pelos ásperos do porco-espinho reforçavam essa sensação. A Sega estava tentando criar um personagem irreverente que se aproximasse do caráter rebelde que os meninos adolescentes tinham. O Sonic era o personagem perfeito. Ele é um anti-herói, já que ele não encarna qualidades muito heróicas. Ele tem um quê de egoísmo, mas é isso que o deixa tão divertido. Em alguns casos, os personagens menos nobres eram os mais engraçados e, portanto, os mais divertidos de se jogar. Mas antes que o Sonic invadisse as telinhas, houve outro anti-herói que conquistou os corações de milhares de fãs adultos dos games de aventura. Larry Laffer era o nome do personagem de uma série chamada Leisure Suit Larry. Ele era um sujeito meio careca e desajeitado, com um traje inconfundível, um malandro de meia-idade carismático que tentava seduzir mulheres bonitas. A minha ideia era criar um anti-herói. Um cara que fosse constantemente humilhado, insultado ou passado para trás. Mas se você jogasse bastante, com uma certa insistência, no final ele teria um breve momento de felicidade. Leisure Suit Larry, na época do lançamento, foi o primeiro jogo de computador com conteúdo picante. Larry foi um dos 10 jogos de maior sucesso em 1988 e provou que os games não eram mais coisa de criança. O sexo vende e sempre vendeu. Isso não é novidade para ninguém. Obviamente, ele tinha um apelo que era incomparável no mercado de games daquela época. Outra característica única de Leisure Suit Larry era a ambientação do jogo em cenários conhecidos com personagens realistas. Em vez de explorar reinos de fantasia como nos outros games de aventura, Larry levava o jogador para cassinos e bares de gente grande. Quem jogava passava por uma experiência bem mais adulta. Eu acho que o Larry foi o primeiro game que usou personagens reais, pessoas reais, vivendo na atualidade e em cenários modernos. Eram situações que poderiam acontecer no cotidiano, ao contrário da maioria dos games que se passavam em cenários medievais ou num espaço futurista. Eu não tinha percebido isso na época, nem planejei nada. Eu só sabia que não queria concorrer com esse ou aquele videogame e que existia uma lacuna bem no meio que me pareceu uma brecha perfeita.
Fiquei contente em perceber que a ideia se desenvolveu ao longo dos anos como uma das tendências nos games. Acho que cada vez mais games mostram pessoas reais em cenários realistas e com ações realistas. Para sustentar esse mundo mais realista e explícito dos games, as empresas precisaram desenvolver novas tecnologias. Apesar de a Nintendo ter se associado à gigante Sony para desenvolver a tecnologia de CD-ROM no início dos anos 90, desavenças contratuais destruíram a parceria. Em vez de trabalhar com outra empresa de videogame, a Sony decidiu continuar sua pesquisa e acabou desenvolvendo o seu próprio console, o Sony PlayStation. A Sony lançou o PlayStation 1 porque se deu conta de que havia uma geração de jovens entre 18 e 21 anos, ou ainda mais, que ainda queria jogar videogame. Essa geração cresceu jogando videogame e queria continuar jogando. E apesar disso, o que a Nintendo estava fazendo e o que a Sega estava fazendo ainda parecia coisa de criança. Então a Sony penetrou nesse nicho de mercado, lançando um console com uma aparência um pouco mais sofisticada. Ele rodava CDs, o que na época era uma vantagem tecnológica, porque as pessoas sentiam que estavam comprando um equipamento de alta fidelidade. Não era mais um simples brinquedinho de criança. Enquanto a Nintendo fabricava games em cartuchos que armazenavam no máximo 16 megabytes, a Sony produzia games em CDs que podiam armazenar até 650 megabytes. Os gráficos e os jogos podiam ser bem mais complexos. O áudio tinha qualidade de CD. Muito bem, Crash. Eu sabia que podia confiar em você. O vídeo tinha suporte para computação gráfica e toda uma gama de possibilidades com mais espaço na mídia de armazenamento, e isso aumentava as possibilidades do game. A Sony teve o mérito de transformar o videogame em um jogo muito mais envolvente. Em vez de aventuras de crianças, apareceram obras-primas épicas como Final Fantasy VII, que falava de morte e traição, e de questões que pareciam muito mais maduras. Com isso, muitas pessoas se sentiram atraídas pelo produto e passaram a querer jogar videogame, porque ele tocava em aspectos que eram relevantes em suas vidas. O PlayStation alcançou em 10 anos o mesmo nível de penetração que o telefone levou 30 anos para alcançar. Foi um sinal de que as pessoas estavam preparadas para assimilar esse tipo de produto nas suas vidas. E também marcou uma época onde mais entretenimento adulto estava sendo produzido. De 1994 a 97, cerca de 16 milhões de unidades de PlayStation conquistaram seu lugar ao lado de aparelhos de som e videocassetes no mundo inteiro. Na época em que o PlayStation surgiu, os consoles estavam migrando para um mundo com ambientação tridimensional. Nos games, por exemplo, Tomb Raider com Lara Croft mostrava ambientes complexos que podiam ser explorados. Esse foi o grande marco do PlayStation e, na época, deixou muita gente empolgada. Outro game do PlayStation que empolgou muita gente foi o Grand Theft Auto 3, conhecido como GTA 3. Nele, o herói não salva a princesa. Em vez disso, tenta salvar a si mesmo, ainda que isso signifique desobedecer à lei. Você tinha uma série de objetivos que precisava atingir. A grande mudança foi no espaço do jogo, e havia uma história de ficção por cima. E em vez de ser um encanador meio gordinho, como o Mario, ou uma espaçonave sem rosto, como em Asteroids, você podia ser o Carl Johnson ou um gangster que acabou de sair da prisão e que está tentando retomar a vida. Para a geração de hoje, pós-geração X-Men, pós-Guerra Fria, pós-Guerra do Golfo, é mais fácil se identificar com esse tipo de coisa do que com personagens heróicos das gerações anteriores. Estamos falando de consumidores acostumados com tecnologia e multitarefas que querem interação e experiências personalizadas. Eles escolhem o que assistem e o que ouvem de acordo com o seu próprio gosto, e é isso que os games possibilitam. Nos games GTA, os jogadores escolhem ser os criminosos, como na vida real. O Grand Theft Auto é um game que permite ao jogador várias escolhas morais diferentes, e não são as escolhas que os criadores querem que eles façam. Uma das minhas garotas precisa de carona. Pega um carro e vai buscar a Misty na clínica. Depois traz ela pra cá. Você pode fazer alguma coisa condenável e mesmo assim ganhar uma recompensa por isso no game.
Da mesma forma que na vida real, alguém pode roubar a sua casa, o que é condenável, e mesmo assim ganhar dinheiro com os bens que roubou, o que é bom aos olhos do ladrão. Essa é a vida real. Existem alguns games que apresentam essas mesmas situações para as pessoas. Tem gente que pensa, nossa, que horror, eles permitem que você faça no game as mesmas escolhas que pode fazer na vida real. Você entra no mundo do game e pode jogar com todas as cartas. Você pode tentar coisas diferentes, pensar, e se eu jogar o carro da ponte? Ah, o carro explode, então vou tentar dirigir mais depressa. Você pode tentar um monte de coisas legais que não tentaria na vida real. Pelo menos, eu espero que não tente. Quando o PlayStation 2 foi lançado, a terceira edição da série Grand Theft Auto inesperadamente se tornou o maior sucesso de 2001. Pular atrás de moedas estava em baixa. Agredir transeuntes inocentes estava em alta. Grand Theft Auto 3 e suas sequências consolidaram a tendência do estilo hollywoodiano nos games. São games que falam sobre a vida no crime, como no filme Os Bons Companheiros ou no seriado A Família Soprano, e tinham elencos impressionantes. Mas o fabricante, a Rockstar, não fez muito alarde. Eles não queriam tirar vantagem, só queriam um elenco excepcional com atores como Samuel L. Jackson. Deixa comigo, Hernandes. Aí, essa grana é minha, é meu dinheiro, cara. É dinheiro de drogas, cara. Todos esses ótimos atores eram as vozes dos personagens do videogame. E era muito cinematográfico. Contava a história de um personagem que começava como matador de aluguel e depois subia na vida. Passava a ser respeitado pelos comparsas e começava a enfrentar os outros chefões do crime. Então tinha uma apresentação cinematográfica digna de Hollywood, mas ao mesmo tempo era puro videogame. A série GTA, criada pela Rockstar Games, inaugurou uma tendência que se baseava em bons enredos, atuações de astros de Hollywood e até mesmo em trilhas sonoras. Uma das coisas mais legais do Grand Theft Auto era poder sintonizar uma estação de rádio que tocava músicas boas dos anos 80 e isso era o que dava o clima do jogo. A Rockstar gostava muito de usar música pop. As narrações também eram muito boas e os diálogos curtos e grossos funcionavam bem. Eles não ficaram presos ao estilo Final Fantasy, com cenas mais longas e lentas. As cenas eram curtas e rápidas. E também havia outros recursos, além das imagens, para dar vida a esse mundo. Acho que isso mostra que o videogame é uma cultura que está cada vez mais em voga e muitos outros tipos de mídia estão interessados em aproveitar um pouco da paixão que os jogadores sentem. Também querem lucrar com isso. Os videogames estavam cada vez mais parecidos com os filmes e, finalmente, recebendo o respeito que mereciam de Hollywood. Hoje, os games de ação e aventura têm cenários incrivelmente sofisticados e passaram de 2D para 3D e HD em apenas uma década. E foi assim que o videogame passou a fazer parte de Hollywood, considerando as experiências que proporcionam. Os estúdios de cinema de Hollywood estão muito interessados em participar da indústria do videogame. E o impacto é muito grande no mundo do entretenimento. Nosso foco é proporcionar de 20 a 40 horas de interação para homens de 25 anos que não assistem mais televisão. Eles jogam televisão. Essa sensação de participação e heroísmo que você tem quando vence no videogame é muito mais forte do que ver um personagem de cinema sendo heróico ou vitorioso. Até recentemente, a indústria do videogame comprava os direitos dos filmes e às vezes desembolsava muito dinheiro para fazer a versão em videogame de um determinado filme na época do lançamento ou talvez 3 ou 4 meses depois. Hoje em dia, Hollywood reconhece que esse consumidor não vai mais às salas de cinema. Fica em casa, onde tem uma TV de alta definição e se conecta a milhões de pessoas com o console Xbox Live. Acho que hoje os papéis se inverteram. Os videogames deixaram de ser alternativos. Agora tem histórias profundas, personagens complexos e gráficos realistas. Mas ao contrário de Hollywood, o visual arrojado dos videogames tem um limite. No início do século XXI, jogar com um personagem gordinho e de bigode já era coisa do passado.
Novos consoles como o Sony PlayStation revolucionaram a indústria. O poder computacional dos consoles modernos, seja o PlayStation ou o Xbox, é muitos megas superior aos primeiros videogames, como o fliperama Pong. É a mesma coisa que comparar a tecnologia moderna dos arranha-céus com monumentos de pedra. Eu me lembro de ter jogado um game chamado Tecmo Bowl sobre futebol americano. Era um jogo muito envolvente, mas não era tão sofisticado do ponto de vista do visual e da sensação. E não parecia um jogo real da Liga de Futebol Americano. Com os games de hoje em dia, principalmente o Madden Football da Electronic Arts, se você passar pela sala sem prestar atenção, pode até pensar que é um jogo de verdade passando na TV. Que jogada sensacional! Os gráficos detalhados e de alta fidelidade transformaram o jogador de videogame em ídolo do esporte. Não importa qual seja o seu talento físico, ele é capaz de dominar qualquer esporte virtualmente. Os novos games de esportes dão ao jogador uma sensação de poder, como se fossem heróis. Porque, de repente, você tem o rosto dos jogadores e os seus nomes. O jogo é muito realista e a escalação está toda ali. O jogador consegue movimentar os atletas como se fossem soldadinhos de brinquedo num campo de batalha. E essa é uma experiência inebriante. Vamos acompanhar o lance de perto. A Electronic Arts tem um slogan para os games esportivos. Se está no esporte, está no game. A origem dessa frase está na minha paixão pela autenticidade. Para que os personagens do videogame se movam como atletas de verdade, os desenvolvedores utilizaram a captura de movimento, um método tecnológico apropriado de Hollywood. A captura de movimento é um processo no qual você coloca marcadores em uma pessoa para depois capturar os dados do movimento. A técnica tem um resultado bastante realista e permite o movimento das articulações. Uma das coisas que acontece no basquete da vida real é que, para cada movimento, todo mundo na quadra reage de alguma maneira. E a Electronic Arts quis tirar proveito disso. Eles capturaram o movimento de 10 jogadores de uma vez dentro da quadra, além das capturas individuais de movimento que estavam fazendo. E quem joga percebe que faz uma diferença enorme. Quando você faz um pequeno movimento, todos os outros personagens reagem de alguma maneira. Você se sente realmente dentro do game. Hoje em dia existe tanto poder computacional que os cenários são renderizados de uma forma quase hiperrealista. Dá pra ver o globo ocular dos jogadores e uma série de detalhes que não aparecem na transmissão de jogos reais. No entanto, ao tentar criar grafismos mais realistas nos videogames, os heróis do esporte começaram a parecer mais mortos do que vivos. É um fenômeno que os tecnólogos chamam de Uncanny Valley, um termo que descreve a sensação de repulsa que as pessoas têm por robôs quase humanos ou de aparência estranha. É como a diferença entre um corpo vivo e um cadáver. A diferença entre um manequim e um ser humano. Quanto mais humano o gráfico parece, mais acentuada é essa diferença. Então podemos dizer que parece de plástico, parece mecânico, que não é real. Não temos este problema com personagens de desenho animado porque eles não são realistas. E quanto mais realista é a representação, fica mais evidente que são bonecos animados em vez de seres humanos. Sem emoção, mesmo os personagens com aparência mais realista não proporcionam ao jogador uma autêntica experiência humana. Se você não se comunicar com os personagens, pelo menos de uma maneira superficial, como é que vai poder se emocionar com eles? Você não vai ter problemas em matá-los e em capotar os seus carros virtuais. Mas quando você fala com as suas próprias palavras e eles conseguem ouvir, uma conversação real acontece. E assim, você pode se sentir mais comovido a ponto de chorar enquanto interage com eles. O modelo de perfeição de um game é a sua capacidade de fazer chorar. Mas tem gente que diz que só chora quando o game não funciona direito. Outros afirmam que já estão acostumados a chorar com videogames. Então o choro se tornou uma maneira simbólica de viver a experiência humana. Isso amplia o espectro do que um game é capaz de fazer, dos mundos que ele é capaz de trazer para dentro das nossas casas. No começo era difícil representar seres humanos, por isso os games mostravam alienígenas. Mas quando descobrimos como mostrar gente na telinha, começaram a aparecer mais games sobre seres humanos. Hoje em dia, o tipo de emoção que se busca envolve personagens de carne e osso parecidos com seres humanos reais. Esse é o próximo desafio da indústria. Até lá, talvez o fenômeno não precise necessariamente acontecer na tela.
pode acontecer na imaginação do jogador. Era o que acontecia nos primeiros grafismos de baixa resolução ou nos games de aventuras em texto. Se os jogos são capazes ou não de fazer chorar, o videogame continua sendo uma mídia poderosa. Afinal, de que outra forma uma pessoa pode se tornar herói com o apertar de um botão? O mundo tem 3 dimensões e, finalmente, os videogames também. Com a introdução do espaço tridimensional, nós não precisamos mais imitar um espaço virtual. A indústria ficou muito empolgada. Mas junto com a empolgação veio a polêmica. There are vulnerable children out there who will begin to think about acting them out. O que você faria se alguém te chamasse de maluco? Existe um lado marginal na indústria dos jogos que equivale aos filmes pornôs na indústria do cinema. Eles estão fazendo exatamente o que os produtores de cultura devem fazer. Estão incomodando as pessoas, forçando a barra, estão rompendo o status quo. E de repente, o mundo mudou em um dia. O mercado de jogos militares, em vez de cair depois do 11 de setembro, começou a crescer muito. A questão não são os games, é o recrutamento. Isso faz parte do mundo em que vivemos. Caia! A era do videogame. Nas últimas décadas, o videogame entrou em um novo domínio com toda a força. A terceira dimensão. O poder do videogame está na capacidade de mergulhar as pessoas num mundo diferente. A maior mudança dos videogames foi a transição dos gráficos bidimensionais para os tridimensionais. Eu acho que o objetivo final que todos queremos ver é o holodeck de Jornada nas Estrelas, onde é possível construir um ambiente completo. Você mergulha de verdade naquilo. Mas antes de os jogadores terem chance de mergulhar nestes mundos tridimensionais, tiveram de sobreviver aos anos 80. We must act today in order to preserve tomorrow. Naquela época, o mundo 3D era um terreno rudimentar de linhas verdes, chamadas vetores. O primeiro game a usar essa tecnologia foi o Battlezone da Atari. Todos os outros jogos da época envolviam deslocamentos em 2 dimensões, como o Pac-Man, em que o jogador controlava os movimentos como se estivesse observando do alto. Era como olhar um rato no labirinto, mas o Battlezone mostrava o ponto de vista da pessoa que atirava. De uma certa forma, ele inaugurou o tiro em primeira pessoa. O jogo tinha muitos admiradores, inclusive o exército norte-americano. Representantes do exército procuraram a Atari para dizer que tinham gostado do Battlezone. Perguntaram se era possível criar um protótipo para ser usado em treinamentos de verdade, com um novo tipo de veículo que depois seria integrado à infantaria blindada Bradley. Os militares acreditavam que era muito importante. Eles reconheceram o potencial do Battlezone, viram que os videogames não eram simples brinquedos. Como envolviam modelagem, essa mesma modelagem usada para entreter poderia ser modificada e usada para ensinar as coisas. Essa foi a primeira de várias colaborações entre a indústria do videogame e as Forças Armadas dos Estados Unidos. A tecnologia 3D do videogame daria mais um grande salto graças a George Lucas. A recém-fundada LucasArts produziu um videogame que finalmente seria capaz de dar asas ao ponto de vista em primeira pessoa. Atenção, piloto, você está entrando na paisagem insólita de Fractalus. Rescue Fractalus, daí vem o nome, foi um dos primeiros jogos a gerar essa experiência tridimensional através de fractais. Fractal é um algoritmo recursivo, uma equação matemática encontrada na natureza. Foi uma maneira de dar a ilusão de profundidade a figuras simples. Explore todos os vales, colinas e canyons à procura de espaços estreitos para pilotar e teste a sua capacidade em curvas perigosas. Os fractais foram revolucionários.
Mas não fosse a habilidade de Lucas em prever as tendências do entretenimento, Rescue on Fractalus poderia ter sido um game muito diferente de se jogar. Quando mostramos pela primeira vez a George Lucas, ele jogou um pouco, testou e disse, bom... Por que não tem botão de tiro? É uma opção de estilo ou é uma opção filosófica? Eu respondi que não era estilo, era filosófica. Eu queria mesmo, era... um game sem violência que não tivesse tiros. Ele disse, não, quero com tiro. Nave mãe para a Raposa do Espaço, voltamos ao seu setor. Nos anos seguintes, o jogo de tiro em primeira pessoa não incluiria apenas o botão de tiro, mas também impulsionaria os videogames para mundos tridimensionais muito mais avançados. A simplicidade dos games dos anos 80 daria lugar a armas, tiros e violência extrema. Apesar de os fractais e gráficos vetoriais não serem capazes de concretizar todos os desejos dos designers de jogo, o videogame 3D daria um salto gigante na década de 90, graças a um microcomputador. As CPUs já haviam chegado a um ponto em que se podia desenhar muita coisa na tela. Isso interessava aos games. Ninguém queria mais saber de 2D. Nos anos 90 surgiram novas ferramentas. Havia processadores especializados que faziam cálculos com números de ponto flutuante e podiam calcular como a luz interfere em um ambiente. Isso permitiu que o resto da indústria tirasse proveito do novo poder dos micros e pensasse em criar jogos mais maduros que proporcionavam experiências mais adultas. Os novos processadores permitiam que os programadores tivessem poder computacional suficiente para criar um espaço realmente tridimensional. O novo gênero se aproveitou da tecnologia de uma maneira ainda mais explosiva do que o jogo de tiro em primeira pessoa. Nos jogos de tiro em primeira pessoa, você é o personagem. Você enxerga com os olhos do personagem. A mudança do ponto de vista em terceira pessoa para o ponto de vista em primeira pessoa deu aos jogos o poder de colocar o jogador na pele do personagem, e aquilo foi uma experiência nova para mim. De repente você estava dentro do jogo, estavam atirando em você, atiravam. Isso mudava a sensação do jogo, ele ficava assustador. O surgimento do jogo moderno de tiro em primeira pessoa foi com o Castle Wolfenstein 3D. Não existe nada mais divertido do que atirar em nazistas com uma pistola. Talvez exista, mas é divertido. As mentes dinâmicas por trás das balas mais sangrentas e rápidas da época foram John Romero e John Carmack, dois fãs de jogos muito parecidos que se conheceram na Soft Disc em Louisiana. Esses caras se conheceram no trabalho e descobriram que tinham no videogame um interesse em comum, principalmente o John Romero, que era extrovertido, engraçado e impetuoso. Já o John Carmack era um pouco mais introvertido. O que o Carmack conseguiu fazer foi trazer velocidade ao jogo, junto com gráficos de alta qualidade. Os movimentos eram tão rápidos que o game era diferente de todos os outros. Não deu para fazer tudo o que queríamos com os gráficos de Wolfenstein, porque os recursos eram limitados. Então sacrificamos o visual em prol da velocidade. Mas o Wolfenstein 3D foi pioneiro em um novo estilo de jogo. E as deficiências no visual eram compensadas pela trilha musical. O game causou uma certa polêmica na Alemanha na época, porque os símbolos do Terceiro Reich haviam sido banidos na Alemanha Ocidental. Além disso, o jogo foi proibido porque usava um tema que era praticamente um hino nazista. A gente acabou entrando na lista negra da Alemanha. Eles não podiam mostrar símbolos nazistas, a águia de ferro e esse tipo de coisa. Tudo isso é proibido no país. Eles não queriam mostrar violência e incitar tumultos. Castle Wolfenstein 3D foi tão polêmico quanto popular. Mas não demorou muito para os criadores lançarem um título ainda mais sangrento e extremo: Doom. Em 1993, Doom expandiria um mundo virtual que estava prestes a explodir. Doom começou com a tecnologia. O objetivo de Doom era criar um mecanismo muito mais legal do que o de Wolfenstein. Isso incluía pisos com desníveis, tetos com desníveis e diferenças de luz.
Em Doom, você é um fuzileiro do espaço que foi sugado para o inferno e precisa lutar contra monstros e vários tipos de inimigos misteriosos. O jogo não oferecia apenas uma qualidade de vídeo superior à de Wolfenstein 3D, mas também mais armas e maneiras melhores de trucidar o inimigo. Se você destrói alguém e ele cai, é meio sem graça. Mas se ele explode em pedacinhos que saem voando, é mais legal. Desde que não sejam muitos pedacinhos, eu acho. Eles inventaram games que queriam jogar, mas não sabiam direito que tipo de jogo era esse, porque ainda não havia sido inventado. Mas eles sabiam que queriam uma coisa diferente de Mario. O jogo de tiro em primeira pessoa tinha uma carga de violência e de maldade inerente absolutamente inacreditável. Isso era uma catarse para a molecada. O jogo mexia com eles da mesma forma que o rock havia mexido com seus pais e permitia que eles expressassem coisas que não eram capazes de expressar sozinhos, mas que sentiam. Os adolescentes dos anos 90 se envolveram de corpo e alma com este novo gênero sombrio e gastavam quase tanto dinheiro nos videogames quanto no cinema. Era meio análogo ao que a banda Nirvana estava fazendo no cenário musical. Esses jogos de tiros e tudo o que acontecia no mundo dos microcomputadores nos anos 90 tinha esse espírito e essa energia. Era uma forma rebelde de punk rock e de heavy metal. Foi uma explosão do underground que muita gente nunca tinha ouvido falar. Foi um divisor de águas. As pessoas do outro lado não entendiam. Além de não entender, elas achavam que era ruim. Achavam que estava arruinando a decência da sociedade. Podemos considerar Doom como o game mais expressivo da geração X. Afinal, o nome Doom significa condenação e expressa um conceito muito cínico, que é você vai morrer. Particularmente, eu sou contra coisas de mau gosto em qualquer mídia. Acho que a nossa sociedade seria melhor sem isso. Em 1993, o debate sobre a violência no videogame aconteceu em nível nacional nos Estados Unidos. O senador Joseph Lieberman liderou uma série de audiências no Congresso. The real fear is that there are vulnerable children out there who will be personally affected by these games and begin to think about acting them out. I hope you walk away with one thought today, that if you don't do something about it, we will. Sob pressão do governo, a indústria lançou o Conselho de Classificação Etária do Software no outono de 1994. A ideia, quando o conselho surgiu, foi suprir uma necessidade, porque os pais precisavam entender que só porque tal coisa era um videogame, não significava que seu filho pequeno podia jogar. Videogames não eram mais coisa de criança. Em 2002, o Japão também criou um órgão de classificação etária para videogames e jogos de computador. Foi uma resposta principalmente ao aumento do erotismo nos games japoneses. Mas na Europa, foi adotado um sistema de autorregulamentação. Os europeus sempre acreditaram que os jogos norte-americanos eram muito violentos. E na Europa sempre existiu uma restrição por parte dos importadores e fabricantes a respeito do que podia ser comercializado. Vários games foram proibidos na Alemanha e na Escandinávia porque eram violentos demais. Para alimentar o debate sobre a violência nos videogames, muitos críticos mencionaram um evento trágico na história dos Estados Unidos. Em 1999, Eric Harris e Dylan Klebold atiraram em 12 colegas no Colégio Columbine, no Colorado. Em seguida, os assassinos tiraram suas próprias vidas. Ambos eram fãs de Doom e jogaram o game incessantemente nas semanas anteriores ao tiroteio. O caso Columbine foi uma tragédia horrível de dimensões muito grandes. Foi muito divulgado pela televisão e as pessoas estavam tentando entender o sentido daquilo. E depois, no dia seguinte, a polícia foi vista saindo da casa dos meninos com um saco plástico com o game Doom embalado. Depois de Columbine, a gente analisa os fatos e pensa, meu Deus, que coisa horripilante. Eles cometem assassinatos como se fosse uma brincadeira doentia. Depois desse fato, as pessoas começaram a associar o medo dos jogos com o medo de Columbine. De repente, surgiu
por causa disso, um pânico sobre esse tipo de coisa. Eles encontraram uma forma de autodestruição que não tinha nada a ver com videogames. Eles eram vítimas de gozações na escola. Eram dois meninos que se sentiam incompreendidos. Todo adolescente passa por isso, mas com eles era diferente, como se eles fossem pessoas que têm anomalias genéticas. Naquela época, dava para encontrar uma grande quantidade de outros games violentos no mercado que eles poderiam ter jogado, mas eles haviam escolhido Doom provavelmente porque era o mais vendido e mais conhecido. As mesmas pessoas que foram ativistas dos direitos civis nos anos 60 consideraram esse jogo horrível, em vez de enxergá-lo como uma ótima maneira de se expressar. Pode ser violento, pode ser raivoso, mas talvez a gente precise prestar atenção no que ele diz a respeito da nossa cultura, em vez de apenas dizer que é uma coisa do mal. Os pais veem as crianças no computador, matando e matando sem parar, e não entendem o tipo de jogo mental que acontece por trás daquilo. Eles veem essa representação da violência e entram em pânico. Pensam que os filhos estão sendo treinados para matar. Porque também existe o próprio medo da tecnologia. Eles não a entendem e sentem medo do fato de não entender. Os videogames são o novo rock and roll. A nova coisa maligna para as crianças. Vão surgir outras coisas no futuro consideradas malignas que vão levar a culpa por outras mortes. Doom não seria o último jogo de tiro em primeira pessoa a gerar discussões. Nos anos seguintes, outros games polêmicos se alastraram em todo o mundo. No Reino Unido, a empresa escocesa Traffic Games explorou o assassinato de John Kennedy e o associou a uma conspiração internacional. Em 2004, a Traffic lançou um game chamado JFK Reloaded, que era uma simulação dos eventos que envolveram a morte de John Kennedy. Naquele jogo, a gente tentou criar uma oportunidade única para as pessoas experimentarem a experiência do assassinato do ponto de vista de Lee Harvey Oswald. Os fabricantes estudaram religiosamente a Comissão Warren e modelaram o jogo durante 10 meses antes do lançamento online. Nós criamos um modelo balístico que ficava o mais próximo possível da velocidade precisa da bala. Recriamos as condições do vento, a velocidade do carro no momento. Usamos todos esses fatores para criar uma simulação mais próxima possível dos eventos reais. O papel ao qual o jogo se propunha era mostrar se a comissão Warren tinha sido ou não uma representação correta do que poderia ter acontecido. Mas, na verdade, era um game para atirar na cabeça de John Kennedy. O jogo teve uma grande aceitação do público, mas enfrentou pressões legais por parte da família Kennedy. Nos Estados Unidos, o jogo Border Patrol leva os jogadores à fronteira que divide o país do México. O objetivo é atirar em mexicanos que tentam atravessar ilegalmente. Casey Manager permite ao jogador administrar um campo de concentração nazista e Super Columbine Massacre RPG transforma os jogadores nos assassinos do Colégio Columbine. Aparentemente você está glorificando esses dois malucos que atiraram dentro da escola. Existe um lado marginal na indústria dos jogos que equivale aos filmes pornôs na indústria do cinema. Você pode mergulhar nesse antro se quiser, mas não é obrigado se não quiser. Man, what these game developers won't do for a buck. Na minha opinião, Postal 2 é o game mais chocante que eu já joguei. Parece um filme snuff que mostra mortes reais. Depende da sua própria loucura. Se você for muito louco, vai adorar o game, sacou? E se não for, você não vai curtir o game nem um pouco. O que você faria se alguém te chamasse de maluco? Tem alguma coisa de primitiva no Postal 2 e todos nós temos um lado que quer levantar de manhã e sair dando tiros por aí. De uma certa maneira, os jogos ajudam a expurgar esses sentimentos. Acredito que os desenvolvedores de jogos deveriam ter plena liberdade criativa para fazer o que quiserem. Se quiserem fazer um game sobre estupro, então façam. Façam um game sobre aborto, enlouqueçam, divirtam-se e tentem vender. Mesmo com games obscenos e polêmicos surgindo no mercado, os jogos de tiro em primeira pessoa estão mais populares do que nunca. Eu acho sinceramente que eles ajudam a vender micros. Hoje em dia, as empresas fabricam computadores e laptops de ponta voltados especificamente para fãs de videogames. Existe uma relação de sinergia entre o projeto de jogos e a tecnologia. As duas ciências avançaram de mãos dadas até o ponto em que estão. Tiros em primeira pessoa colocam o jogador no mundo virtual para simular a realidade. Mas a história da simulação começou muito antes do microcomputador existir.
Em 1929, Edwin Link, ex-operário de uma fábrica de pianos, construiu uma máquina que parecia uma aeronave em miniatura, capaz de imitar as acrobacias de aviões reais. Ele a chamou de Link Trainer. Your early lessons will be in a nice, comfortable indoor gadget called a Link Trainer, which never leaves the ground. Through the headphones, you'll receive instruction while you're learning to juggle with the controls. No início foi considerado um brinquedo. Mas quando o mundo começou a se armar para a Segunda Guerra Mundial no final da década de 30, encomendas do simulador Link chegaram de várias partes do mundo. Forças Armadas do mundo inteiro recorreram à tecnologia da simulação por necessidade. O custo de treinar pilotos em simuladores é mais baixo do que em aviões reais. E durante a Segunda Guerra Mundial era preciso treinar muitos pilotos num curto espaço de tempo. Por isso a tecnologia do simulador de voo teve um grande impulso na época. Estes primeiros simuladores eram em grande parte mecânicos e apesar de Edwin Link ter preparado o terreno para uma indústria que se tornaria multibilionária, foi a série Flight Simulator da Microsoft, iniciada em 1980, que levou a simulação de voo em 3D para os computadores domésticos. Os estúdios da Microsoft se desenvolveram com o Flight Simulator, o primeiro simulador de voo, que aproveitou a capacidade dos PCs da época para proporcionar a experiência de voar. Hoje em dia, a gente pode até achar graça do visual do jogo, mas certamente naquela época era tecnologia de ponta. This software program puts you at the controls of the most realistic flight experience this side of FAA certification. Na época eram 16 cores na tela. Acho que dava para escolher entre 2 aeronaves, 5 cenários de voo e mais ou menos 80 aeroportos. Era muito limitado se compararmos ao que existe hoje. Mas por melhor que fosse a tecnologia da Microsoft, ela ainda ficava atrás das Forças Armadas. Os líderes em tecnologia de computação gráfica nos anos 80 eram os militares. As Forças Armadas americanas tinham um tipo de representação em 3D e gráficos tão avançados que o resto do mundo só conheceria depois de uma década. Atualmente em escolas de voo como a Naval Fighters Weapons School, em Miramar, na Califórnia, os pilotos de caça podem treinar durante semanas em simuladores antes de praticarem manobras em jatos de verdade. Hoje em dia, a simulação de voo e de tanques não é mais exclusiva dos Estados Unidos. É uma tecnologia padrão usada nas Forças Armadas do mundo inteiro. Conforme a popularidade de simulações militares começou a se alastrar pelo mundo, a tecnologia 3D acabaria se mesclando ao gênero de tiro em primeira pessoa sob o impulso de um momento decisivo na história. O mercado de jogos militares, em vez de cair depois do 11 de setembro, começou a crescer muito. Na década seguinte, os videogames continuariam a testar os limites da tecnologia e do conteúdo. Os jogadores da década de 90 seriam estimulados a se alistar, enquanto os militares de todo o mundo atraíam a nova geração para jogar uma versão simulada da guerra. No final do século XX, os jogos de tiro em primeira pessoa tornaram-se o gênero mais popular e polêmico do videogame. Ironicamente, apesar de todas as discussões, os militares precisavam muito deles. Como em 1999 o exército norte-americano não estava conseguindo cumprir suas metas de recrutamento, aliás, estava bem longe de cumpri-las, o secretário-geral do exército teve a ideia de usar o videogame como mídia. O governo norte-americano patrocinou um jogo de tiro em primeira pessoa e concedeu um prêmio de 7 milhões de dólares para o projeto atingir os jovens. Apesar de as Forças Armadas terem recorrido ao auxílio do videogame, uma questão ainda mais problemática despontaria no horizonte. O 11 de setembro teve um impacto sobre a indústria do videogame, da mesma forma que teve um impacto no mundo como um todo, porque aquilo que tinha sido normal já não era mais normal. Foi um evento que não se podia ignorar. Também influenciou o cotidiano na Europa. Hoje, viajar de avião é uma experiência diferente. Houve mudanças em vários setores. O 11 de setembro deu um senso de urgência ao projeto que já estava bem avançado no Departamento de Defesa dos Estados Unidos. A nova empreitada do Exército era um videogame chamado America's Army.
Eles queriam desenvolver um videogame envolvente que desse ao público uma ideia de como era fazer parte do exército norte-americano. Bom dia, soldados. A tarefa de hoje é aprender a usar o rifle M16A2. O America's Army usa tecnologias avançadas como mecanismos e ferramentas de jogos. E no topo de tudo isso coloca o exército. O America's Army foi projetado e pensado para ser uma simulação precisa do treinamento que as pessoas recebem no exército. Em jogos normais, você pode brincar, atirar nos colegas e fazer coisas desse tipo. Mas se você fizer isso em America's Army, acaba sendo punido. Cessar fogo, cessar fogo! Apesar de o exército ter pensado em terceirizar o jogo, decidiu por desenvolvê-lo internamente. Um aspecto significativo do America's Army foi a decisão do exército de desenvolver o jogo por conta própria, aproveitando suas próprias equipes, porque existia uma nova geração de meninos que cresceram jogando videogame, e essa era uma forma de atingi-los. Se eles inventassem alguma coisa que atingisse as crianças ainda pequenas, talvez elas considerassem fazer carreira no exército aos 18 anos. Essa foi a premissa do jogo America's Army. Tendo completado o projeto 3 anos depois de iniciá-lo, o exército enfrentaria a difícil tarefa de comercializar seu produto em uma subcultura tradicionalmente cínica. Nós procuramos uma empresa em Los Angeles, a Ignited Minds, para nos ajudar a pensar como comercializar o America's Army de uma forma que agradasse a cultura popular. America's Army foi apresentado na E3, uma popular convenção de videogames que acontece anualmente em Los Angeles. Em maio de 2002, America's Army finalmente veio a público. Foi uma grande surpresa. Fomos matéria de capa nos jornais e aparecemos na mídia especializada. Depois de uma semana, o nosso site estava sobrecarregado por causa das crianças interessadas em baixar uma cópia. America's Army teve boa aceitação graças aos seus detalhes minuciosos. O fato de os usuários poderem baixar o game gratuitamente e jogar online com outros participantes facilitou ainda mais a divulgação. Quando eles perceberam que foi um sucesso, melhoraram a qualidade e continuaram sempre melhorando. Agora, em todas as feiras especializadas, as Forças Armadas marcam presença, porque não é uma questão de jogos, é uma questão de recrutamento. Alguns críticos acreditam que America's Army tenha passado dos limites ao recrutar jovens adultos através de um brinquedo. Afinal, o mesmo governo que havia atacado a indústria do videogame uma década antes estava atraindo adolescentes com um jogo de tiro em primeira pessoa. É muito curioso que o America's Army não tenha gerado nenhuma reação depois de todo o inquérito do senador Lieberman e de tudo que aconteceu na mídia depois de Doom, de Columbine e de todas essas críticas contra a violência e os tiros nos jogos. Depois de tudo, o exército desenvolve um game que mostra às pessoas como é a vida nas Forças Armadas para conseguir mais recrutas. É claro que jogos violentos e com temas adultos não devem ser vendidos para menores. Mas, ao mesmo tempo, existe o America's Army, um game online gratuito que ensina as pessoas a se tornarem soldados na guerra do Iraque. É um tipo de lavagem cerebral gratuita fornecida pelo exército norte-americano. Não estamos falando de mundos soltos com o game America's Army. Estamos falando do mundo real. E não tentamos divulgar a ideia de que a guerra é boa ou ruim, porque isso é questão de política nacional. Nós só divulgamos a vida de um soldado no exército. São os soldados que vão à guerra para atirar em outras pessoas e levar tiros. Não adianta tapar o sol com a peneira. Vamos preparar esse pessoal. Talvez um exemplo ainda melhor de um jogo de guerra ou gênero militar seja o Full Spectrum Warrior, da Pandemic Studios. Atenção, esquadrão. Preparar reconhecimento de terreno. Full Spectrum Warrior é um simulador de táticas de esquadrão de guerra, mas esse é um jogo em terceira pessoa onde você não faz o papel de nenhum personagem no game. Você comanda a ação como se fosse um jogo de estratégia em tempo real. Ao contrário de America's Army, este jogo foi criado a partir da colaboração entre uma empresa privada de videogame e um grupo de pesquisas governamental chamado Instituto para Tecnologias Criativas. O ICT é um instituto da Universidade do Sul da Califórnia para tecnologias criativas, um centro de pesquisas universitário financiado pelo Exército. O instituto, inaugurado em 1999 com uma verba de $45 milhões, foi projetado para levar as Forças Armadas aos jogos e os jogos às Forças Armadas. Foi uma maneira
de criar um centro capaz de trazer o melhor do entretenimento, com dinheiro dos militares, para criar produtos que poderiam ser usados em ambos os setores. Embora o jogo Full Spectrum Warrior tenha sido lançado como um título comercial, ele havia sido concebido como um treinamento tático para soldados do exército. Depois foi adaptado para o uso em Singapura e no Reino Unido. O soldado do século XXI precisa conhecer muito mais do que a sua arma. Ele tem que conhecer os sistemas aos quais está integrado, saber se comunicar com os aviões teleguiados. Hoje em dia, ele faz parte de um sistema muito mais complicado. O Fort Benning, na Geórgia, tem um centro de treinamento em táticas de combate. Nele, os soldados treinam em simuladores avançados antes de entrar em situações reais de guerra. Nós trazemos os soldados para cá e eles entram em simuladores de realidade virtual para participar de operações de guerra e operações táticas de combate, tudo nesse centro. Tudo é bem parecido aos combates de uma guerra real. Ok, afaste-se, piloto, eu quero uma plataforma estável. Mas usar videogames para treinar e recrutar soldados não é exclusividade dos Estados Unidos. A simulação militar é hoje um fenômeno de alcance mundial. A verba militar da maioria dos países é muito menor do que a dos Estados Unidos, então eles não têm recursos para efetuar treinamentos terrestres reais. A maior parte do treinamento deles é virtual. Se um país pode bancar um avião de 10 ou 20 milhões de dólares, também pode bancar um simulador de voo virtual de 3 mil dólares. O treinamento de guerra virtual é utilizado em toda a Europa, na Austrália e no Sudeste Asiático. Empresas como a ITSA, uma aliança para simulação e treinamento internacional, trabalham com diferentes redes para simular conflitos de grande porte no mundo inteiro. Por exemplo, o exército norte-americano participou de guerras simuladas diversas vezes com Taiwan. Outros países, como Singapura e Indonésia, também participam de exercícios virtuais de guerra. Distância 675. Atenção, fogo! Hoje em dia, quando tentamos preparar as crianças para as guerras virtuais cada vez mais numerosas, não é coincidência que elas acabem jogando videogame. Vai ser exatamente assim que as guerras vão acontecer no futuro. Como o futuro das guerras está na interface dos sistemas de armas, vai parecer videogame, vai ter joysticks. Tudo vai ser eletrônico. Acho provável que as Forças Armadas já estejam com meio caminho andado. Essas crianças passaram 18 anos com estes controles nas mãos. Como poderíamos controlar nossos tanques de uma forma semelhante? Como os sistemas de comunicação poderiam ser controlados dessa forma? Eles estão tentando tirar proveito das habilidades que os jogadores desenvolveram ao longo de tantos anos jogando videogame. A potência desta nova tecnologia é inegável. Mas o que fazer com ela gera opiniões opostas. Há grandes benefícios na simulação de guerra. Obviamente, quando você se prepara para a pior das hipóteses, com antecedência se prepara melhor. O perigo é que, se as simulações ficarem boas demais, você corre o risco de confundir a representação com a vida real. Além da invasão de jogos projetados por militares depois do 11 de setembro, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, o setor privado também está investindo neste gênero de game. Rápido! Ataquem! Ataque do inimigo na retaguarda! Eles dão uma visão reconfortante do terrorismo porque nesse tipo de jogo de guerra existe um inimigo claro. Existe o objetivo claro de eliminar o inimigo. Quando ele é eliminado, você consegue impedir um determinado evento de acontecer. Os países que mais criticam a política externa norte-americana estão criando o soldado herói americano, enquanto as empresas americanas estão criando o soldado crítico, que não tem certeza se é herói, anti-herói, bandido ou mocinho, e nem sabe por que está lutando. Antes eu caçava terroristas, agora sou um deles. Empresas como a Kilma Games, um site comercial da internet, tiram proveito dos conflitos armados do mundo real. Quando alguma coisa acontece na guerra do Iraque ou do Afeganistão, imediatamente os programadores começam a trabalhar para produzir aquele evento ou aquela batalha. Depois de um mês, você pode jogar no seu computador. A empresa até mesmo simula certos conflitos que nunca aconteceram, como foi feito na polêmica série Assault on Iran. O presidente Bush foi à televisão para dizer que todas as opções estavam sendo estudadas a respeito do Irã. Depois, o presidente iraniano declarou: os Estados Unidos não podem nos invadir. Nós não somos o Iraque. A Kilma tirou proveito da polêmica criando uma história que mostrava uma tropa norte-americana combatendo alvos nucleares no Irã.
Em resposta, um grupo chamado União das Sociedades Estudantis Islâmicas criou um jogo próprio em que os jogadores podem participar do outro lado do conflito. Os comentários que recebemos dos iraquianos vieram de todas as partes. Existem encruzilhadas em que o país se mete, mas a gente se torna uma espécie de bode expiatório. As pessoas podem procurar a gente para conversar, mas elas não querem falar sobre o jogo. Mais um soldado foi abatido. Essa é uma experiência interativa muito interessante. Partindo do princípio que são experiências projetadas e desenvolvidas em nome da precisão e em nome de um desejo genuíno de promover o conhecimento e o aprendizado em vez de ser uma mera exploração. Assim como muitas empresas que lançam jogos de guerra, a Kilma solicita consultoria de conselheiros militares aposentados ou ainda na ativa. Houve um tipo de relação acidental entre jogos de guerra com propósitos estratégicos e jogos com propósito de entretenimento. O desenvolvimento em uma dessas esferas, por efeitos colaterais, afetou sem querer a outra esfera. O que aconteceu recentemente, na última década, é que uma relação que havia sido acidental ou por efeito colateral se transformou numa colaboração muito bem planejada entre os dois mundos. Mais um indício de que estes dois mundos se tornaram próximos. Em março de 2003, quando os Estados Unidos invadiram o Iraque, a Sony negociou os direitos de um slogan das Forças Armadas norte-americanas: Choque e Pavor. Aparentemente, para criar um jogo do PlayStation com este nome. Eu acho grotesco explorar a guerra no videogame e acredito que Choque e Pavor foi um exemplo disso porque as pessoas perceberam a intenção. Os fãs de videogame e as pessoas que cresceram jogando são de uma geração que conhece bem a mídia e sabe distinguir as coisas. Tecnologia 3D em videogame e jogos de tiro em primeira pessoa tornaram-se sinônimos de treinamento, profissão e recrutamento militares. Mas o Ocidente não é a única parte do mundo que se adapta aos novos aplicativos. Depois do 11 de setembro, foi revelado que alguns terroristas que participaram do atentado haviam treinado com o simulador de voo da Microsoft e começou a surgir a ideia de que, se os jogos fazem parte do sistema de treinamento militar e estão à disposição de todos, o que acontece quando esse conhecimento se torna democratizado? Em 2002, a empresa síria Dal Al-Fakir desenvolveu um jogo chamado Under Siege, uma reconstituição da primeira intifada, porém do ponto de vista dos palestinos. Eles argumentaram que muitos jovens árabes adoravam jogar videogame, mas detestavam o fato de jogar na pele de americanos que combatiam árabes como inimigos. Alguns acreditam que estes jogos contribuem para um mundo cada vez mais conflituoso. Quando pensamos sobre a ideia que se faz no mundo em que vivemos, principalmente o mundo que foi impactado por videogames, e quando se fala da guerra, parece que a guerra foi despersonalizada e desumanizada também. Porque se você assistir a CNN, vai ver as mesmas imagens de destruição que estão nas simulações dos videogames. Nessas imagens aparecem alvos e aviões bombardeando os alvos e isso é muito perigoso. Se uma pessoa, principalmente se ela for jovem e inexperiente, começa a olhar para a guerra real e a guerra real começa a se tornar virtual, é muito perturbador. As guerras acabaram ficando parecidas com os videogames, mas existe uma diferença fundamental entre guerra e videogame. E um dos grandes chamarizes dos jogos é que as ações não têm consequência. É por isso que as pessoas se incomodam com games como American's Army. O jogo induz a ideia de ação sem consequência. Só que, na verdade, a guerra tem uma consequência muito séria, que é a morte de outros seres humanos ou talvez a sua. Essa é a guerra real. E a guerra não é apenas aventura, não é a diversão de participar de uma emboscada no meio da noite. Também é ver um amigo morrer nos seus braços. Quando isso se mistura aos videogames ou à realidade virtual, é perturbador. Porque você vai à guerra sem se dar conta de que as pessoas podem morrer. E que você pode acabar fazendo coisas horríveis com os civis. Quando eu
observo tantos jogos militares ou com temática de guerra, ou games que ensinam habilidades que seriam úteis às Forças Armadas, eu começo a me questionar se a nossa cultura está se tornando mais militarizada. Quando alguém pergunta se esses jogos são bons ou ruins, eu questiono: você quer viver numa cultura mais militarizada? Algumas pessoas querem. Entendido, base. A explosão das tecnologias 3D deve grande parte de sua história às Forças Armadas. E, por sua vez, os jogos de tiro em primeira pessoa permitiram avanços em simulações militares em todo o mundo. Mas enquanto o futuro da guerra marcha adiante, percebemos que ela pode ficar mais parecida com os videogames do que nós imaginamos. Com a evolução da tecnologia 3D no videogame, o mundo envolvente dos jogos ultrapassou a barreira do virtual e passou a fazer parte de aplicativos militares no mundo real. Mas muitos questionam para onde a próxima evolução vai nos levar. Houve uma invasão ideológica através das tecnologias dos jogos. E a pergunta é, será que não tem um jeito melhor de usar isso? Contrariando as tendências atuais, a Suécia é um país que está tentando diminuir as tensões com o game Foreign Ground. Patrocinado pelo Departamento de Defesa sueco, o jogo tenta defender a paz internacional, ensinando aos soldados técnicas não violentas como a negociação, em vez de se basear em habilidades de combate. Muita gente me pergunta por que os games têm sempre tantas armas, tanta violência. Eu acho que é porque as armas são uma maneira visceral de interatividade, de interação instantânea. Foreign Ground parece mais um simulador para treinamento do que um videogame. Os norte-americanos também estão começando a descobrir um potencial nesta mídia que vai além das aplicações militares. Os mesmos grupos que aprenderam muito sobre a tecnologia de jogos para desenvolver a America's Army, agora estão pesquisando como usar games e mundos virtuais para tratar a síndrome do estresse pós-traumático, entre outras aplicações importantes. O Dr. Albert Skip Rizzo, diretor do Laboratório de Ambientes Virtuais da Universidade do Sul da Califórnia, está ajudando a desbravar este campo relativamente novo. O transtorno do estresse pós-traumático, ou TEPT, é uma resposta a um evento traumático. Pode ser qualquer coisa que traumatize uma pessoa além dos limites de uma experiência humana normal. O Dr. Rizzo usa sessões de exposição à realidade virtual que incorporam tecnologia tridimensional para ajudar veteranos de guerra a superar o estresse pós-traumático. Depois de umas 10 ou 12 sessões de terapia de exposição, você pede gradualmente para a pessoa reviver a experiência através da imaginação ou da realidade virtual, até que elas acabem se acostumando. É uma sessão típica onde o paciente usa um capacete de imersão em realidade virtual. Isso coloca o monitor do computador diante dos olhos. Então, quando a pessoa vira a cabeça, a cena acompanha o movimento. Os terapeutas sentam-se com os pacientes que usam capacetes para mergulhar nas mesmas paisagens tridimensionais que os assustaram. Somente o terapeuta pode controlar a intensidade. A gente começa com os níveis mais baixos de exposição. Começa bem devagar, em um nível que a pessoa consiga aguentar. Só depois que o paciente se ajustou ao ambiente de exposição mais elementar, a gente pode adicionar, por exemplo, o som de uma bomba. A terapia de exposição através do uso de videogames em 3D tem aplicações que vão além da síndrome do estresse pós-traumático. Desde que foi implantada em 1997 para tratar veteranos da Guerra do Vietnã, a terapia de exposição por meio da realidade virtual já é usada para muitos outros propósitos. Já foi aplicada na experiência do World Trade Center e já aplicaram também para acidentes automotivos e para outras situações de combate na Europa. Os psicólogos não são os únicos a tentar tornar o mundo um lugar melhor. Games for Change, um grupo de artistas que tenta resolver problemas complexos por meio do videogame, também está utilizando a tecnologia de maneira inovadora. Geralmente, isso significa que os jogos podem ser utilizados para propósitos que vão além do entretenimento. Azi Burak, ex-oficial de inteligência do Exército de Israel, e seu sócio Eric Brown criaram um game decisivo que nasceu da filosofia do grupo Games for Change. O Peacemaker é uma simulação estratégica do conflito Israel-Palestina. O importante é que você pode jogar dos dois lados, como o presidente da Palestina ou o primeiro-ministro de Israel. É um game de simulação. Nós criamos um jogo
restrito que só permite fazer o que um líder faria. E você pode jogar dos dois lados. Assim como a política mundial entrou em uma nova fase após o 11 de setembro, o mesmo aconteceu com a política dos videogames. Nós estamos vivendo num mundo que parece cada vez mais perigoso, cada vez mais nacionalista e cada vez mais segregacionista. Felizmente, as tecnologias que estão surgindo permitem que a gente ultrapasse essas fronteiras para poder se conectar com as outras pessoas. Como a tecnologia diminui as distâncias no mundo, o videogame só se tornará essencial quando descobrirmos uma maneira de coexistir. Ainda resta saber se a tecnologia do videogame vai acabar nos destruindo ou nos salvando de nós mesmos. Nossa, eu posso usar essa caneta para escrever uma coisa que vai salvar a vida de milhões de pessoas. Eu posso usar essa caneta para escrever uma coisa que vai condenar milhões de pessoas à morte. Ah, meu Deus, a caneta! A caneta tem o poder. Não tem nada a ver com a caneta. Não tem nada a ver com o videogame. Todas essas coisas são ferramentas, são alavancas, são extensões do intelecto humano. Só depende de nós. Não adianta, por mais que tenhamos vontade, não adianta querer transferir a responsabilidade das nossas próprias decisões para as nossas máquinas e dizer que elas tomaram as decisões. Versão brasileira Vox Mundi.